Então, nós estamos já com 7 minutos, já, não mais. E já dá para a gente começar. Quantas pessoas, Cris? Quatorze. Isso mesmo? Tá. Então, vamos orar? Querido Deus que estás nos céus, obrigado pelas bênçãos. Obrigado por nos dar a oportunidade de podermos aprender, termos chances, novas chances de aprender e de conhecer melhor histórias e acontecimentos externos que nos levam para o caminho que o Senhor quer que nós andemos, que nos prepara em conhecimento para que nós estejamos realmente aptos a absorver aquilo que virá, que completará esse nosso conhecimento. Esse é um assunto muito importante, lindo, que eu amei estudar, e eu peço que o Senhor possa abençoar todas as pessoas que estão assistindo essa aula agora, para que elas também possam absorver e rever quantas vezes for necessário. Que o Senhor possa abençoar também o nosso sábado e abrir nossas mentes e corações para que nós não tenhamos nenhuma distração, mas que nós possamos ouvir o Teu Santo Espírito. Nós te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, queridos, na aula passada eu ainda estava em casa, estava na minha casa, e a gente deu uma olhada nesse assunto. Eu falei desse assunto. Ô, Cris, tem como ficar maior aqui para mim a tela? Deixa eu ver como eu vejo lá no quadro. E eu falei desse assunto que a gente vai falar do protestantismo dividido. Essa é uma continuação da série do Touro Apis. A gente sabe da importância dessa série, e eu já também pedi que todos pudessem assistir, se não puder assistir hoje, como é o dia da aula, que possa se dedicar em ver depois. Obrigada, Cris. Bom, esse assunto é um assunto breve que a Tess faz no início do vídeo dela sobre o protestantismo dividido, mas ela acha pertinente dar esse assunto. Então, é um tema grande, é um tema muito importante, e eu quero tornar esse tema para vocês o menos complexo possível. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá? E eu vou interromper e vou explicar. Eu acho que vale dedicar um pouquinho mais de tempo para que isso possa ser compreendido de uma forma bem completa, eu diria. Bom, é só esse tema é sobre o que está acontecendo, pelo menos nos últimos 40 anos, né? E é sobre o Irã. Mas o que a gente vai fazer aqui? A gente vai entender qual a interferência do Islã e como tudo isso acontece em países diferentes. Então, a gente vai começar falando do Irã, a gente vai lembrar, então, dos últimos 40 anos, e isso pode parecer desconectado do que a gente tem visto desde o início dos vídeos, mas isso vai se encaixará
nesse estudo que a gente está fazendo do protestantismo dividido. Então, a gente vai ver isso nesse momento. Eu não vou dizer muito de uma forma sucinta, porque eu pesquisei muito para trazer essa informação de uma forma bem profunda, para um entendimento bom também. Então, a gente vai ver que isso vai nos ajudar na compreensão futura. Grava bem isso, tá? Então, se nós vamos entender o Islã, então, o Islã moderno, então, o que aconteceu, a gente vai ter que ver o que aconteceu no Irã. Nos últimos, nós, então, temos que voltar e nós vamos chegar a 1979, que o que a gente tem que saber externamente. Mas isso não é uma coisa peculiar do movimento. Isso é uma coisa histórica, que todos sabem, ou podem saber. Então, a gente vai partir desse ponto de reflexão. A gente sabe que em 1979 houve muitos grandes eventos, e um deles foi a Revolução Iraniana. A gente falou um pouquinho quando eu estava lá em casa, e a gente viu como que funcionou essa revolução, né? Que foi um dos grandes eventos desse período. Então, essa revolução surgiu. O Irã, ele era governado pelos chás, e o chá que governava o Irã na época dessa revolução era o Shah Pahlavi. Deixa eu ver se eu tenho. O nome dele é Pahlavi. Então, esse chá era o chá que governava o Irã nesse período em que aconteceu a Revolução. Então, esse país ele era governado pelos chás. Era um governo monárquico, onde ia passando de geração para geração o governo, e desse chá, esse chá, na verdade, ele era um ditador, esse chá. E ele trouxe muito a cultura ocidental para o Irã. Eu lembro que eu falei com vocês que eles usavam biquíni, roupas apertadas, não existia uma diferença na vestimenta como é hoje. Então, ele ocidentalizou o Irã. E esse ditador, a gente viu um estudo muito interessante com o Gabriel. Então, ele trouxe para a gente todo o período até 1979. Então, ele começa lá do iniciozinho, 1940, um pouco antes, e ele vai trazendo. E aí a gente vê história bem vista, que esse chá, no final, ele já estava vendendo a extração de petróleo, ele vendeu para a Grã-Bretanha, ele vendeu o banco, os bancos não eram do Irã, eles ganhavam muito pouco. Então, isso provocou uma revolução iraniana. Essa revolução, como que aconteceu? Para acontecer essa revolução, quando a gente pesquisa, tem duas fases. Então, a primeira fase se reúne os liberais, os conservadores, e se reúne também os grupos de esquerda, né? Os conservadores são os religiosos. Então, eles se unem para trazer a queda desse chá. Quando esse chá cai, o que acontece é que entra um movimento islâmico radical que é dirigido pelo Ayatollah Khomeini. Acho que muita gente vai lembrar desse nome. Então, ele assume o poder no Irã.
E porque esse Shah, ele consegue fugir para a França, 2 anos depois ele morre, mas a esposa é viva. E então o Khomeini, ele entra e toma o controle do Irã. Então, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele introduz a lei Sharia. Então, o Ayatollah Khomeini, ele introduz a lei Sharia, ou Sharia, tem gente que chama Sharia. Tá. E o Irã se torna um país, antes dele, o Irã é um país bem progressista, porém, ele tem um ditador, ele possui um ditador. E esse ditador, ele tem uma certa tolerância religiosa. Lembra que eu falei que as pessoas podiam se vestir como queriam? Ele trouxe essa cultura ocidental e as pessoas aderiram. Então, depois veio uma pobreza total, onde a riqueza se fixava nas mãos de poucos e a minoria tinha que fazer algo. Então, eles se juntam e fazem uma revolução. Então, quando ele traz a lei Sharia, o que é a lei Sharia? Eu acho muito importante que a gente deve saber. A lei Sharia eu não estou achando aqui, mas é um conjunto de leis islâmicas que são impostas pelos governantes. Os governantes que trazem essa lei, eles impõem essa lei. Então, ela é derivada do Alcorão, mas também ela é derivada, eles usam também do Hadith, ou das Sunas. O que é essa lei? Essa lei é uma lei radical, é uma forma de usar a lei do Alcorão, mas com uma interpretação radical, uma interpretação ditadora, por assim dizer. Então, ele introduz a lei Sharia no Irã, e o que ele faz? Né? Porque quando o Irã ainda é progressista, há uma separação de igreja e Estado. Quando o Ayatollah insere a Sharia, ou Sharia, então passa a haver uma união de igreja e Estado. Então, a igreja passa a ser guiada pelo clérigo. Isso é a lei Sharia. Então, em 1979, o Irã se converte numa combinação de igreja e Estado. Então, antes ele não era, agora ele passa a ser essa união de igreja e Estado. Rose, qual o ano? Oi, amor. 1979. 1979. Obrigada, querida. Nada, pode perguntar à vontade. Que é quando o Ayatollah invade o Irã, né? Khomeini. Ah, sim. Porque agora é governado pelos Ayatollahs. Então, vão sair daí 2 ramos particulares e principais do Islã. O que é o Islã?
O Islã é uma língua. O Islã não é um país. É uma religião, na verdade, o Islã. Então, do Islã saem 2 ramos. Quais são esses ramos? Xiita e sunita. Então, para a gente entender um pouquinho, a gente vai saber o que são essas religiões. A Gayle trouxe um estudo bem interessante, um estudo que eu amei muito, que foi o estudo sobre Maomé. Então, o islamismo surge com Maomé. Maomé traz o islamismo porque existe em Meca, que a gente vai ver depois, é uma cidade, essa cidade concentrava muita riqueza, porque ali é onde estavam, a Gayle falou, todos os deuses de adoração daquelas pessoas. Elas faziam grandes caminhadas pelo deserto para ir adorar seus deuses ali em Meca. Então, Maomé, ele traz o Corão, ou Alcorão. É ele que que cria o Alcorão, que enquanto ele está vivo ainda não é escrito, ainda não é codificado, é só recitado. Então, o que acontece é que os seguidores do Corão, ou Alcorão, e das sunas, o que são as sunas? As sunas é aquilo que não foi iluminado por Deus. Como que eu vou dizer? O Maomé, ele recita o Alcorão sob a voz do anjo Gabriel. Então, ele está tendo uma iluminação naquele momento. Ele passa por esse período por 22 anos consecutivos, até sua morte, 2 anos depois. Então, no momento que o Alcorão é a luz que ele recebeu enquanto o anjo Gabriel falava com ele, durante esse período. As sunas é que eles pensaram, bom, se Maomé, esse homem tão importante para nós, é um profeta mandado por Deus, vamos também escrever o que ele faz e o que ele diz. Então, as sunas é este livro. Então, eles seguem, como a gente seguir Ellen White e a Bíblia, né? Então, eles fazem assim. Ok. Sunitas, por isso, vem das sunas. Alcorão e sunas. Então, ou seja, eles seguiam o Alcorão e as sunas porque foi feito o Alcorão por inspiração e as sunas porque ele era um profeta, uma pessoa importante. Assim eles diziam, não no momento que ele estava em inspiração, mas no momento normal. O que acontece é que quando Maomé morre, Maomé traz muitas coisas boas. A gente pode também ver no estudo da Gayle. Ele ele lutava pela igualdade, ele lutava pelo direito das pessoas que não tinham nada, pelos pobres, pelos os que eram marginalizados. Então, é bem forte a história de Maomé, porque ele tem que fugir quando ele começa a defender isso, mas ele não abre mão. Então, ele foge e depois ele toma Meca. Ele faz uma batalha e ele toma Meca para ele. Quando ele toma Meca, o povo dessa cidade, segundo a crença antes do islamismo, era guerra. Você mata meu irmão, eu vou matar o seu irmão vai me matar porque eu matei o seu irmão, é isso mesmo. E o seu irmão vai matar assim, sucessivamente.
Então, ele queria tirar isso, acabar com isso. Ele consegue, porque quando ele invade, ele simplesmente não pune ninguém dessa cidade. Ele dá o direito a essas pessoas, com amor, essas pessoas viverem as suas vidas. E os perdoa de tê-lo perseguido e matado tantos dos seus. Então, isso surpreende essas pessoas. Maomé consegue aquilo que ele diz que Deus queria. Então, ele destrói todos esses 300... Era 360? Amiga? Minha amiga tá linda. 360 deuses pagãos. E ele, ao destruir esses deuses, ele traz o quê? O que ele sempre pregava, que Deus é um só. Antes, eles achavam que esses deuses era a ligação com Deus entre eles. Ok? Só um breve... Então, sunita é isso. Xiita são os filhos de Abdu-Dab. Por quê? Porque Ali Abdu Talib, ele era o genro e primo de Maomé. Uma pessoa que amava Maomé, de confiança que Maomé amava também. Então, ele foi que sugeriu as sunas e o Alcorão. Quando ele falece, os filhos dele dizem não. Maomé não tem nada a ver, os escritos de Maomé, sem estar inspirado, não servem para nada, nós vamos só nos basear no Alcorão. Aí há uma divisão, xiitas e sunitas, tá bom? Então, eles vão para o Alcorão, que é a palavra de Alá, que para eles é a palavra de Deus. Alá é Deus. Tá, vamos voltar lá. Ok. Então, agora, a gente vai falar também de 2 países em especial que tem a ver com essa revolução, que é o Irã, que está aqui, e a gente vai falar da Arábia Saudita. Khomeini, ele era árabe, tá? Então, quando acontece esse domínio de Khomeini sobre o Irã, ele está respaldado pela Arábia Saudita. Então, a Arábia Saudita, ela é dirigida pela família real, tá? E também, lembra que o Irã era assim? Então, a Arábia Saudita é dirigida pela família real, que vai de geração em geração, como eu disse antes, relacionada ao Irã, e ela é conhecida como Casa de Saúde. Então, Casa de Saúde. Uma coisa interessante sobre isso, mas eu vou falar daqui a pouco. Então, essa casa de saúde, ela é guiada pelos sunitas, tá? A religião dessa casa de saúde é sunita. Então, são somente os sunitas que pertencem ao ramo, porque isso não é os sunitas num todo, tá? Isso aí é uma parte dos sunitas que eles pertencem ao wahhabismo. Então, é uma parte dos sunitas que defendem o wahhabismo. O que é o wahhabismo? Agora entra a casa de saúde, que é uma coisa interessante. O wahhabismo é um movimento do islamismo sunita, dessa parte, não vamos generalizar, gente, criado no século VIII. E, geralmente, ele é descrito como
colocar aqui. Deixa eu ver se dá para ver. Dá. Ele é descrito como ortodoxo, ultraconservador, extremista, dá para ver, Cris? Fundamentalista, e puritano. Austero também. Austero e puritano. Então, é assim que é conhecido o wahhabismo, tá? Ele propõe a restauração do culto monoteísta puro. Então, a denominação do movimento, ela se refere a um líder religioso e teólogo chamado Muhammad Ibn Abd al-Wahhab. E ele é criador de um movimento reavivalista. O que é um reavivalismo? É uma ressurgência de valores espirituais ou culturais dentro de uma cultura que percebe a si mesma como decadente, ou defende a purificação do islamismo para suas raízes do século VII. Eles querem voltar àquelas raízes, como eu falei que era antes de Maomé. Era guerra. O que eles faziam? Eles trabalhavam com mercadoria e trabalhavam com saques. Isso mesmo, roubos. Então, você tem uma coisa que eu quero, eu tomo de você, eu te mato, pego para mim. E aí depois você vai se vingar, sua família vai se vingar. Então, vivia esse conflito permanentemente. Então, eles queriam voltar para isso. Então, isso que é o wahhabismo. E eles também, esse Muhammad, em especial, esse teólogo e religioso, ele também queria, através de purga, que dá para a gente entender purgamento, etc., de práticas tais como correção como uma purga, corrigir práticas como visitar os túmulos dos seus entes queridos, culto popular a santos e a santuários. Então, ele queria acabar com isso. Essa é a intenção do wahhabismo. O wahhabismo, ele vem para isso. Então, a gente acabou de ver que os sunitas, essa parte dos sunitas, eles defendem o wahhabismo. Então, a gente tem a Arábia Saudita, e a Arábia Saudita, ela domina Meca e Medina, que era o quê? Lugares de oração, obrigada. Que eram os lugares de adoração, os lugares de oração. Então, eles são uma seita, o wahhabismo, né? E eles querem se unirem, eles são muito puritanos, é uma seita muito puritana. Então, a Arábia Saudita, ela contém esses dois lugares, que é Meca e Medina, que eles fazem peregrinação. Lembra que Maomé que criou essa peregrinação até Meca, etc. Porque antes, não, já existia, para adorar aqueles santos pagãos, né? E Maomé também fazia isso, para adorar a Deus. Então, o que
Bom, a família real, ela fazia essa peregrinação e era uma forma que a família real saudita, a Casa de Saúd, tinha para justificar a sua família ter o direito, não somente de governar o Estado da Arábia Saudita, mas também eles se justificavam um mandato espiritual. Né? Eles, então, tinham o direito político e tinham o direito religioso para controlar esses lugares santos do Irã, que é Meca e Medina. Meca, no passado, foi uma cidade muito, muito rica. Então, essa família real usa isso para justificar o direito espiritual de controlar esses lugares. Então, o que a família real faz? Ela faz uma união com o clero, né? Ela faz entrar o clero sunita e eles formam, então, a própria união de igreja e Estado. Se der um pouco mais adiante, deixa eu ver se tem como eu falar um pouco agora desse... Então, esse Wahhab estabeleceu um pacto com um líder local, presta atenção, chamado Muhammad bin Saud. Então, eu vou colocar aqui. Wahhab. Quem é o Wahhab que eu falei antes? Ele é um religioso, lembra? Teólogo. Deixa eu achar aqui. Ele é um teólogo e religioso que faz esse pacto com Muhammad bin Saud. Queria achar o nome todo de... Um minuto, gente. Tá bom, quando eu achar, eu dou o nome todo que eu tenho aqui. Então, ele faz um pacto com Muhammad bin Saud. Quem é Muhammad bin Saud? Muhammad bin Saud, dá para a gente ver pelo nome que ele é a Casa de Saúde, né? Ele é o responsável pela Casa de Saúde. Então, Muhammad bin Saud. E aí a gente entende por que Casa de Saúde. Só que o que ele oferece para Muhammad quando ele faz essa aliança? Quem é esse Wahhab? Ele é daí que vem o wahhabismo, gente. É daí que vem. Cadê? O wahhabismo. É desse Wahhab. Ele escreve a visão dele do Alcorão, ele interpreta de uma maneira militar. Um exemplo. Deixa eu ver se eu acho uma fala. Osama Bin Laden disse assim, tem isso gravado, matai os pagãos, ele está lendo do Alcorão, matai os pagãos onde quer que os acheis, prendei-os, capturai-os, e parai-vos para todos os estratagemas da guerra. Ele diz isso. O Alcorão incita isso? Depende de como você interpreta. Mas ele fez o quê? Ele pegou o texto num contexto que ele queria, mas não na sua totalidade. Então, tinha continuidade. A continuidade diz assim: quando o inimigo não for mais uma ameaça, quando ele parar de lutar, lembre-se que Deus é misericordioso, lembre-se
que a guerra não é o modo principal e o modo em que se deve agir. Então, Osama Bin Laden, quando ele lê, ele fala só essa primeira parte. Então, essa parte surge numa visão quando Maomé precisa se defender. Então, ele recebe essa luz e ele recita isso. E agora tem isso no Alcorão. Então, é só para vocês terem uma ideia do que é o wahhabismo, o que o wahhabismo traz. Ele traz algo radical que... deixa eu ver em que país, estava horrorizada. É um estado dos Estados Unidos, vou lembrar, na próxima aula eu trago, com certeza. E a história de uma moça, 5 anos atrás, que sai desse país e vai trabalhar em Nova York, sai desse estado, vai trabalhar em Nova York, e ela fica sabendo que o islamismo está dominando a cidade dela. Então, ela não acredita, e ela vai passar um dia lá. Ela chega num dia em que está tendo manifestação. Quais são os gritos de ordem desses wahhabistas, né, que é a religião dele? Fala o nome da cidade, fala, vai para o inferno. Enfim, é muito ruim. E eles vão fazendo a sua passeata, assim, tranquilamente. Então, num determinado ponto, ela vai caminhando do lado de alguém e ela faz perguntas. Então, ela pergunta, ela está com vestido longo, sem nenhum detalhe, largo. Então, ela faz perguntas e a pessoa responde, a mulher responde, a mulher com burca, gente, e ela responde assim, para mim você está nua. E ela fala, mas você está na minha cidade, você está no meu país. E ela fala, todos que são como você têm que morrer. Então, ela vai fazer pergunta para um dos chefes da passeata, muita gente ali. E ele fala, você tem que morrer. Você vai morrer, todas as pessoas como você vai morrer, porque vocês não defendem o islamismo. Vocês não seguem essa religião, todos têm que morrer. Termina a conversa assim, e ela chora, porque ela fala, não entendo. Vocês estão no meu estado, nós somos bons com vocês, eu só quero ter o direito de vestir como vocês têm o direito de vestir o que vocês quiserem. E ele falou, não, no final você vai ser combustível e você vai morrer, com todo mundo aqui, falando lá no estado do país dela. Então, só para vocês terem uma ideia no que essas pessoas creem. Eu acho que até trazer isso deve ter algo de muito fundamental. Eu já estou vendo aqui, vocês vão ver ao longo do estudo. Então, o wahhabismo é isso. Ok. Ele se junta aos cleros, aos líderes desses cleros. Esses líderes, eles são muito importantes, são religiosos muito importantes. Isso vai ajudar a Arábia Saudita a justificar o seu domínio, né? De Meca e Medina. Então, eles estão se unindo a pessoas extremamente radicais do ponto de vista deles. Essas pessoas são muito radicais em seus pontos de vista. E isso a gente vai ver que a ameaça começa mais e mais a ficar fora de controle, né? E nessa mesma história, e tudo particularmente em 1979, nessa mesma história. Esse ano, uma nova seita do Islã toma Meca e sitia tudo. Então, muitas pessoas foram presas, é um grande evento e a autoridade espiritual da Arábia Saudita ela está agora sob ameaça. Então, isso acaba criando uma tensão, né, nesse ataque, que também acontece ainda em 1979.
Então, bem aqui você tem esse outro país, aqui, que é o Afeganistão. Então, você tem Arábia Saudita, Irã, e agora aqui você tem Afeganistão. A gente sabe, acho que a maioria de nós sabemos, que em 1979 estava acontecendo uma guerra no Afeganistão. Então, havia ali uma guerra civil dentro do Afeganistão. Então, era uma guerra de procuração entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então, a gente vai ver que nessa guerra no Afeganistão, os Estados Unidos estavam envolvidos nessa guerra civil. E eles gastaram aproximadamente 8 bilhões de dólares financiando essa guerra. Então, eles queriam manipular os seus próprios, da sua própria forma, né? E a Arábia Saudita também apostou 8 bilhões, em torno de 8 bilhões também na guerra do Afeganistão. Então, eles estavam interessados no Afeganistão, tanto os Estados Unidos quanto a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita queria era exportar, ela queria levar essa religião do Islã, ela queria trazer para cá, mas ela queria trazer na sua visão. Qual é a visão que eu falei que eles tinham? O arabismo, né? É uma visão radical, conservadora. Obrigada. Então, era isso que a Arábia Saudita ela queria fazer no Afeganistão. Então, essa versão deles, islâmica, não é popular pelo mundo islâmico, né? E o arabismo não é uma versão grande do Islã, mas hoje ela é bem desenvolvida, infelizmente. Então, isso também ajudaria, essa visão do Islã, ela justificaria a liderança da família real ali como o nome? Casa de Saúde, obrigada. Então, eles vão fazer isso, vão querer entrar no Afeganistão. Então, do Afeganistão, eles vão para o Paquistão. Então, eles tomam o Afeganistão e agora eles invadem o Paquistão. Então, o Paquistão era progressista, como era o Irã. O Paquistão foi onde teve a primeira mulher na política, e ela ganhou pela primeira vez. Não teve outra mulher antes dela. Então, ela fazia parte, acho que, da Assembleia Legislativa de lá, mas houve um golpe, né? E esse golpe, de novo, né, que agora no Paquistão, esse golpe aconteceu nessa mesma história, e entra aí um ditador, né? Ele tomou o Paquistão e ele introduz... Qual a primeira coisa que ele introduz? Quando Khomeini toma o Irã, o que ele faz? Primeira coisa que ele faz, ele introduz a lei Sharia. A mesma coisa aqui no Paquistão. Esse ditador, ele entra e introduz a lei Sharia. O nome dele ele é chamado de Zia, mas ele tem um nome mais difícil que isso. E ele era um ditador, e de novo, ele tem Zia no nome, né? E, de novo,
assim como nos outros países, o que estava acontecendo no mundo islâmico era essa combinação de quê? Que eles estavam fazendo? Igreja e Estado, tá? Então, mais uma vez, eles fazem essa combinação de igreja e Estado e vai passando por países e mais países e outros países. Então, nesses países, eles vão introduzindo essa lei Sharia. Vocês acham que as pessoas queriam Zia aqui? Queriam que ele se estabelecesse aqui? Não. As pessoas não queriam. Por quê? Porque ele era o quê? Um ditador. Então, o povo não queria a presença do Zia ali, mas ele estava sendo também financiado, ele estava sendo ajudado a tomar esse país. E ele tinha 2 aliados que o ajudavam. Quem eram esses 2 aliados? Por quê? Porque geopoliticamente ele está situado numa região bem interessante para esses 2 aliados, que são a Arábia Saudita e os Estados Unidos. Lembra que lá no caso do Irã, era a Arábia Saudita e os Estados Unidos também investiram 8 bilhões cada um? Então, agora a Arábia Saudita e o Irã não, Estados Unidos. Agora a Arábia Saudita e os Estados Unidos novamente estão nesse desfecho. Então, os Estados Unidos e a Arábia Saudita colocam Zia no poder. Eles querem ele no poder, mas o povo não quer. E é um plano geopolítico que, infelizmente, destrói o Paquistão. E é uma história muito triste, porque realmente destrói o país e também destrói a ideia de que os Estados Unidos ele leva onde vai democracia. Então, as pessoas do Paquistão, certamente, pelo menos naquele momento, eles não queriam esse ditador. E eles queriam que ele tivesse saído dali, que ele não tivesse ficado. Porque quando ele assume, ele diz que é só por um período. Mas é claro que não é, e ele faz toda a mudança. Então, o que ele introduz? A lei Sharia. E o que mais que ele faz? Ele começa a praticar tudo que a gente viu aqui nos outros países para ter o domínio, o controle. Então, quando ele está no poder, ele tem planos, e os planos dele no Afeganistão e no Paquistão com as fronteiras. Então, eles se tornam muito importantes como aliados, né, nessa região. Então, eles colocam esse ditador no poder e ele destrói o país. Existe essa cidade no Paquistão, chamada Peshawar, que é essa cidade aqui. O que eles vão fazer? Eles vão pegar essa cidade ali, ela é bem povoada, e eles vão abrir as fronteiras dessa cidade. Mas mais do que isso, eles vão liberar, eles vão facilitar voos aéreos para essa cidade. Por que Peshawar se torna extremamente importante? Porque ali é o centro de controle dos mujahidins. E Peshawar é a cidade administrativa, ela não é a capital,
mas ela é uma cidade administrativa, uma cidade que tem uma grande importância. E os Mujahidins, o que eles fazem? Eles fogem. Então, eles fogem em exílio do Afeganistão, e eles estão todos aonde? Eles estão aqui, em Peshawar. Eles fogem para Peshawar. Então, a Arábia Saudita vê uma boa oportunidade e eles fazem essa jogada que eu disse agora de liberar voos para a cidade de Peshawar. Então, eles mandam soldados, guerreiros, para apoiar a guerra no Afeganistão. Vê que Peshawar está aqui, entre os dois países. Então, eles fazem isso. O problema com isso é que eles estão perdendo o controle. Vocês vão ver que mais na frente eles vão perder totalmente o controle. Então, eles estão perdendo o controle dos seus próprios projetos ambiciosos, né? E eles começam a exportar essa visão radical do Islã, né? Então, essa visão sai daqui e ela começa a tomar outros países. Então, se a gente imagina a Arábia Saudita, aquela família real de Saúd, ela é muito parecida com Donald Trump. Eles defendem uma visão do Islã que é fundamentalmente e extremamente fundamentalista e muito puritana. Eu acho que vocês vão concordar comigo, mas eles mesmos, a família real, com toda aquela moral, eles não apoiam aquela moral. A mesma forma quando você vê Donald Trump, porque, por exemplo, eles deixa eu ver como é que eu vou falar. Eles são fundamentalistas, né? Então, eles não apoiam nenhum tipo de esporte, ok? Porque eles acreditam que esporte é um pecado, praticar esporte é um pecado. Mas eles gostam dos esportes deles. Então, eles vão se recusar a tornar isso legal, mas eles podem praticar o esporte deles, né? Então, se alguém falar contra os esportes deles, eles podem colocar essas pessoas na prisão. Então, eles são como Donald Trump. A gente vê aí a forma ditadora mais radical que a gente poderia ver. Então, o que pode acontecer com aqueles porque aí surge ali também a Al-Qaeda. E quando a gente pensa em Estado Islâmico, essa organização ela pode reconhecer que nós não gostamos da fé xiita, que nós não gostamos do Oeste, eles podem pensar isso. Nós também não gostamos da família real Saúd. Então, eles perdem o controle do seu próprio projeto, do seu próprio plano. O que eu quero dizer com isso? As próprias pessoas que eles trazem para esse plano e que eles manipulam podem sair desse barco. Podem formar Al-Qaeda, que surgiu daí. Então, eles começam a perder esse controle. Então, Peraí. Então, não é que eu estou sugerindo que o governo da Arábia Saudita, eles mesmos, os líderes, que eles
que eles foram responsáveis pelos eventos de 11/9. Não é isso. Mas eles criaram o ambiente correto para isso. Foram eles que criaram o ambiente correto para que isso acontecesse. Foram eles que criaram esses terroristas. Lembra da perda de controle? Então, e isso aconteceu com a Arábia Saudita e diretamente responsável por coisas semelhantes, como o ISIS, que é um outro grupo terrorista. Então, a gente vê que tem esses dois lados, a seita xiita do Islã e a seita sunita do Islã. Então, se nós pudéssemos apenas dar uma parábola para imaginar e tornar isso mais fácil da gente conceituar, o Irã é um governo de igreja e Estado, que se tornou isso, né? Ele não era, e ele, então, com a chegada de Khomeini, ele se torna um país de igreja e Estado, dominado pela igreja e Estado, e a gente pode, então, comparar o Irã, que é um governo de igreja e Estado, e a gente compara com o cristianismo, a gente pode comparar o cristianismo com o Irã, que é a união de quê? Igreja e Estado. São iguais os católicos e os que fazem coisas semelhantes a eles, que aceitam o governo, o Estado unido à Igreja para governar juntos. E eles gostam da história deles, eles gostam dos seus santuários. Então, se eles têm uma tumba que pertence ao profeta Maomé, eles vão restaurar isso. E eles vão adorar em homenagem ao sogro Maomé. Aqui a Testa está falando do Abu Dhabi, né? Que era o genro de Maomé. Então, eles gostam dessas relíquias deles. Lembra? É isso que o wahhabismo destrói. O wahhabismo, ele destruiu muitos lugares importantes, muito tesouro arqueológico, muita história. Eles destruíram tudo. Assim eles fizeram em todas essas cidades que eles invadiram. E os sunitas, eles são mais como os protestantes. Vocês estão entendendo essa comparação? Os sunitas, eles são mais como os protestantes. Então, uma seita xiita, ela tem mais alinhamento com o catolicismo, e a seita sunita, ela é mais alinhada com o protestantismo. Né? Rose, Oi. Eu poderia dizer que a Al-Qaeda e o ISIS seriam xiitas? Ou você não tem essa informação? Eu acho que seria, sim, mais para o lado xiita, mas acaba que pode ter sunita ali no meio, mas se for por maioria, eu nem acho que é xiita, eu acho que a maioria seria sunita. Mas os xiitas são mais radicais. Não, xiita, perdão, xiita. Sim, você pode dizer isso sim. Por quê? Porque a Al-Qaeda, ela sai... São considerados fundamentalistas, e são sunitas que discutem diversos pilares do islamismo. Porque o que o Cristiano leu ali para mim uma informação sobre esse extremismo que está na Al-Qaeda, que vem dos sunitas.
Lembra que eu disse que essa é uma parte, os sunitas são só uma parte, não é os sunitas num todo, mas é uma parte dos sunitas que assumem isso aqui, o wahhabismo. E nem é uma parte grande dos sunitas, entende? Então, pode ser que a Al-Qaeda, eu acredito que ela tenha saído desse tipo de sunita. Sim, que é o conservadorismo radical, a Gabriela falou, e é isso mesmo. Entende, amiga? Então, eu acho que vem sai desse ramo aqui. Mas eu posso também trazer informação para você mais precisa depois, tá bom? Porque os sunitas, eles vêm da Arábia Saudita, eles vêm desse país que tem a Casa de Saúde. E eles que fazem a invasão de todos esses países. Então, eles vão levar sunitas, o wahhabismo mesmo, dos sunitas. Eu acho que às vezes não estava a pensar que é do lado xiita, porque a gente acha que sempre vem do lado liberal. Mas se a gente realmente começar a olhar a história, e ver que vem numa mentalidade de protestantismo. Por isso eu acho que a gente também consegue associar mais. A Gabi está falando que se a gente olhasse assim, que quando a gente olha, a gente pensa que os xiitas, porque vem do lado mais liberal, poderia vir do lado mais liberal, mas quando a gente olha com a comparação com o protestantismo, aí a gente vê que vem dessa vertente, né, dos sunitas. Mas uma coisa que eu ia dizer... Por exemplo, se você olhar agora a América, vem o protestantismo, o conservadorismo, são os que estão causando até o caos todo. A Gabriela está citando o exemplo que a gente está vivendo hoje na América, que é o protestantismo, o conservadorismo, que está causando todo aquele caos, causando mortes nos Estados Unidos, causando desordem, né? Então, a comparação que a Tess faz aqui, ela é muito pertinente, ela é boa, muito boa. E vocês vão ver na outra aula, eu vou fazer só um breve resumo para acabar, que deu a hora. Vocês vão ver na outra aula um pouco mais e vocês vão poder entender como eles perdem totalmente o controle e agora nós pagamos o preço alto, o mundo paga esse preço, e que isso não vai morrer, isso vai continuar, isso vai tomar uma dimensão muito, muito mais complexa, muito mais ameaçadora. Bom, a gente começou falando um pouquinho da Revolução Iraniana, a gente foi para a Revolução Iraniana porque a gente voltou 40 anos na história para a gente entender um pouquinho da introdução do islamismo dentro do Irã e como começa isso e qual fator que levou a isso. Então, a gente começa com um país, todas as revoluções são assim, muita pobreza, vem os liberais, são pessoas que querem mudança, é necessário aqui, foi necessária essa revolução no Irã, já não cabia mais, já não dava mais, as pessoas estavam perdendo tudo, estavam muito pobres. E o que acontece é que sai o Shah Pahlavi, e quando o Pahlavi é expulso, entra Khomeini. E aí começa, então, o governo dos ayatolás. E Khomeini, ele introduz imediatamente a lei Sharia. E a gente sabe que a lei Sharia, ela vem do Alcorão, ela vem como chama? Que eu falei, das Sunas, né? Que aí tem a inspiração e a outra não é. Então, ele introduz essa lei Sharia, que na verdade não é. Sunita é que vem de Sunna. A lei Sharia é quando eles creem só no Alcorão, tá bom? Eu estou corrigindo.
Então, ele traz a lei Sharia e a gente vê que há uma divisão no islamismo, que são sunitas e xiitas. Sunitas e xiitas. E a gente estudou um pouquinho sobre o surgimento e a divisão dessas duas religiões, né? A gente viu que sunita tem a ver com a Sunna, que não tem inspiração de Maomé, mas como ele era um profeta, então escreveram tudo que ele falava, tudo que ele fazia. E a xiita é que se baseia apenas no Alcorão. A sunita se baseia nos dois, Alcorão e a Sunna. Então, a gente foi vendo no Irã a introdução da união de igreja e Estado, que não era antes, o Irã era bem progressista, então não havia união, havia separação de igreja e Estado. Quando é invadido o Irã pela Arábia Saudita, por Khomeini, eles então introduzem a lei Sharia e passa a ter a união de igreja e Estado. A gente viu que a Arábia Saudita também estava muito interessada. A Arábia Saudita ela traz os sunitas e com ela o arabismo, que tem todas essas características aqui que a gente citou antes, que é ortodoxo, ultraconservador, extremista, fundamentalista, austero e puritano. Essa é a característica do arabismo. Então, a gente vê também que a Arábia Saudita ela tem interesse também no Afeganistão, então ela invade o Afeganistão. O que ela faz? Ela traz para o Afeganistão também a lei Sharia, depois ela invade o Paquistão, e aí ela coloca Zia no poder, que era um general. Se vocês veem a foto desse homem, parece o próprio diabo. Ele é horrível. Ele tem cara de muito mal. E ele era chefe do exército. Ele entra e diz que não vai ficar muito tempo no poder, mas ele fica no poder até sua morte. E ele faz todas as mudanças que ele quer. O que ele faz? Ele proíbe eleição. Então, não existe eleição naquele país até a morte desse ditador. E ele fica por um bom tempo ali, bons anos. Então, o que acontece é que agora surge a cidade de Peshawar. E essa cidade, porque quando o Afeganistão é invadido, os mujahidins, que é o povo do Afeganistão, eles fogem para Peshawar. Eles se estabelecem aqui, porque eles estão fugidos. E o que a Arábia Saudita faz com os Estados Unidos? Porque aqui no Afeganistão, os Estados Unidos e a Arábia Saudita estão juntos. Eles gastam cerca de 8 bilhões cada um financiando essa guerra. E essas pessoas que vão para Peshawar, eles são pegos, porque a Casa de Saúde, ela proporciona que voos sejam baratíssimos, que sejam voos quase de graça para Peshawar. Então, eles aproveitam e mandam muitas pessoas que era do interesse deles, que fossem pessoas prontas para levar e introduzir o que eles queriam, e começa a união de igreja e Estado, porque agora aqui também tem a lei Sharia. A gente viu que a união de Wahhab, que trouxe o arabismo, ele criou o arabismo, que é essa forma de interpretar o Alcorão mais radical, uma forma mais militar. Então, ele traz, ele que é responsável pelo wahhabismo, ele faz uma aliança com Mohammed bin Saud. Sabe o que ele promete para ele? Ele promete que nessa aliança ele vai servi-lo, que ele vai oferecer obediência política e garantir que a defesa e a propagação do movimento wahhabista signifiquem poder, glória e domínio de terras e homens. Então, esse é o criador do wahhabismo, e é isso que ele acha que o wahhabismo vai trazer, que está
aqui em todos esses países que foram invadidos. A gente fez uma comparação disso da Arábia Saudita, do islamismo e essa forma de ver com o cristianismo e o protestantismo. A gente pode ver essa comparação melhor também na próxima aula. E eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, algo a acrescentar. Não? Então, vamos orar? Querido Deus que estás nos céus, queremos agradecer ao bondoso Deus por sairmos da ignorância e podermos olhar com olhos racionais aquilo que o Senhor quer nos ensinar, que é tão próximo e que é tão palpável, que é acontecimentos externos que trazem para a gente o conhecimento e que nos faz ligar as coisas. Nós vemos que são países relativamente bons, países que têm suas vidas próprias e que, de repente, são invadidos e são dominados e são obrigados a seguir uma religião que não é a deles. E são obrigados com o pagamento pela sua própria vida, sendo mortos se não aceitam. Queremos agradecer porque o Senhor traz essas histórias e o que parece que está desconectado, não está desconectado. E que o Senhor possa deixar isso no nosso coração, nos ajudar a buscar entender melhor isso, não perder as aulas, porque isso vai ligar com muitas coisas e vai nos esclarecer e vai nos tornar mais conhecedores das coisas que virão a acontecer. Isso vai nos preparar para os próximos eventos, certamente. Nós queremos agradecer por esse dia maravilhoso que começa e que a gente tanto almeja. Queremos pedir uma bênção especial sobre esse santo dia e que o Senhor possa abençoar cada pessoa dos seus lares. E nós queremos agradecer por essa conectividade que a gente pode ter ainda nesse tempo de pandemia. Nós colocamos todas as vidas em tuas mãos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui, com tanta misericórdia, piedade e compaixão. Que nós possamos ser instrumentos teus da mesma forma. Nós te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu tinha algo para Obrigada, acrescentar, só que Amém. eu não consegui ligar o tempo. Quem está falando? Tá falando aqui, ó. Alô? É o Marcos? Dá para ouvir? É o Pedro. É o Pedro. Tá dando para ouvir? Tá, fala, querido. Não, eu queria falar uma coisa, justo quando tu perguntou se alguém tinha